Vamos lá, galera, continuar nosso conteúdo de instrumentação, certo? Hoje nós vamos falar sobre a identificação dos instrumentos. Tanto a simbologia como a identificação funcional dos instrumentos foram padronizados pelos órgãos normativos, no caso a ISO, que está errado ali como isso, foi o corretor de texto, mas é a ISO e ISO, através das normas ISA 5.1. Então, todos esses sinais que são usados em fluxogramas de processo e outros documentos mais, eles não são escolhidos de maneira aleatória pelas empresas. Isso é normatizado, certo? E a gente tem um padrão para seguir. O que interessa na identificação é a função e não a construção do instrumento. Isso é muito importante porque gera confusão na hora de especificar o tag do instrumento. Quando você vai colocar o tag, o que importa é a função daquele equipamento e não o princípio que ele se utiliza para chegar até aquele valor. Um exemplo muito interessante seria um instrumento que mede a vazão e o elemento sensor é uma placa de orifício. A placa de orifício vai gerar uma queda de pressão na linha, gera um diferencial de pressão, ele mede esse diferencial de pressão e através desse diferencial de pressão a gente chega até a vazão. Mas mesmo ele medindo o diferencial de pressão, o tag dele não pode ter P de pressão no seu nome, e sim F de vazão, porque o que importa é a função dele e não o princípio que ele se utiliza para chegar à medição, certo? Os símbolos dos instrumentos são encontrados principalmente em fluxogramas de processo e de engenharia, painéis sinópticos, dentre outros. O número de letras não deve ultrapassar 4. Muita gente não sabe disso. Então, no tag do instrumento, as letras que vão dizer a função do instrumento não pode ultrapassar o valor de 4. Isso pode ser muito útil na hora da prova. Se tiver um instrumento com as letras bem maiores do que 4, a gente já sabe que está errado. A identificação na malha geralmente é feita por um número colocado ao final da identificação do instrumento. Essa identificação não está na norma, mas se baseia no bom senso. Então, além das letras que vão dizer a função daquele instrumento, a gente tem também uma numeração que vem depois das letras, e essa numeração identifica a malha a qual aquele equipamento se refere, ok? E a forma de você colocar essa numeração ela não está na norma, mas existem duas formas que são utilizadas com frequência pelas empresas. Seria a forma serial ou a forma paralela. A forma serial, ela utiliza sempre o mesmo número para equipamentos da mesma malha. Então, se eu tenho uma malha que está medindo temperatura, pressão, nível, mas se refere à mesma malha, ou seja, o mesmo equipamento, sempre vai ter o final de 100. Independente de estar variando de um instrumento para o outro. Então, se eu vejo que aquele equipamento é um transmissor de temperatura e o número dele é 100, eu já sei que é o transmissor de temperatura daquela malha específica, da caldeira ou do forno, porque eu sei que todos os instrumentos do forno têm final 100. Além da forma serial, temos também a forma paralela, que é uma forma crescente na numeração. Então, se eu tenho uma certa malha de um equipamento, vou dar um exemplo aqui, um forno, todos os instrumentos daquele forno vão ter numeração serial. Então, o transmissor vai ser 101, o controlador vai ser 102, a válvula vai ser 103, vai ter um alarme que vai ser 104 e por aí vai. Então, 100 e alguma coisa sempre vai ser daquela mesma malha, mas cada instrumento vai ter um número separado. Eu acho que esse é o mais comum da gente encontrar, pelo menos na Petrobras. Eu consigo visualizar mais esse tipo de numeração. Aqui eu coloquei para vocês, certo, uma tabela que é tirada da norma, que é a tabela para você visualizar a letra correspondente à função de cada equipamento. É óbvio que aqui a gente não consegue visualizar todas, até porque não caberia no slide, na norma vai da letra A até a letra Z, mas eu separei aqui para vocês as mais importantes. Por exemplo, a letra A, quando ela está no início, significa análise.
Mas se ela vier no final da sigla, ela vai significar alarme, no final ou no meio. Outra que é importante a gente saber é F, que é vazão. Quando ela vem no início, ela é vazão. Mas se ela vier com um modificador, ou seja, tem uma variável e depois ela, significa que ela é a razão, certo? Às vezes é utilizado para descrever o que aquele equipamento faz. L também é muito importante, que é nível, no início, e no final ela vai significar baixo, ou seja, se você tiver um alarme de nível baixo, ou uma chave de nível baixo, você vai ter L no final. E é importante, já que a gente falou do L, falar do H no final, que significa alto. Então, chave de nível alto vai ter um H no final, e uma chave de nível baixo vai ter que ter um L no final, certo? O H no início significa que é comando manual, ou seja, uma botoeira que tem na área operacional. Toda vez que a gente vê um H no início, significa que você vai dar um comando manual, vai ter que ir lá e apertar o botão. P também é importante, pressão no início. E é bom lembrar que quando a gente estiver tratando de instrumentos que medem ou indicam vácuo, também é usada a letra P, porque o vácuo nada mais é do que uma pressão negativa, certo? Para não se confundir. T de temperatura também é muito importante, porque no início é a temperatura, que é uma das variáveis mais utilizadas, junto com vazão, nível e pressão. E no final, significa que ele é um transmissor. Então é importante para não confundir. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da nomenclatura de alguns instrumentos, e a gente vai construir o nome deles através da norma, certo? Das letras que a norma indica. Então, o primeiro é um transmissor de temperatura. A sigla ela sempre é escrita de trás para frente, porque ela é sempre em inglês, ok? Então, se ele é um transmissor, no final dele vai ter que ter a letra T de transmissor. E se ele é de temperatura, a primeira letra dele vai ter que ser T de temperatura. Lembrando que para a gente, a primeira letra vai ser sempre a variável. E a segunda e a terceira vai ser ou um modificador ou a função do instrumento. A gente vai visualizar agora de maneira melhor. Controlador é indicador de pressão. Se ele é um controlador, a última letra dele vai ter que ser letra C. Mas se além de controlar, ele também indica, né, a gente tem que demonstrar isso no tag dele. Então tem que ter a letra I, que é uma função secundária. E se a variável que ele está ali controlando no processo é a pressão, tem que ser a primeira letra, porque a primeira letra sempre é a variável, que vai ser a letra P. Indicador de nível. Se ele é um indicador, a última letra dele tem que ser I. E se nós estamos trabalhando com a variável nível, a primeira letra tem que ser L, de nível, que em inglês level, né? É importante a gente lembrar, gente, que o indicador de nível, ele é um instrumento que indica nível através de um visor, ou digital ou analógico, como, por exemplo, eu coloquei aqui esse equipamento, certo? A partir do momento que essa indicação de nível, ela não é feita através de um visor, ou seja, a gente usa um outro princípio, que é o princípio dos vasos comunicantes, esse visor ele é chamado de LG, que em inglês seria Level Glass, ou seja, o nível no vidro. E ele é chamado de visor de nível, ok? Um exemplo que a gente colocou aqui seria um tanque, né, um pequeno tanque com esse visor de nível do lado de fora, mostrando o nível do fluido dentro do tanque, certo? Então você visualiza exatamente o nível do fluido, você visualiza o fluido. Chave manual, se é chave de switch, S, vem no final. E se é manual, tem que vir no início. Lembra que eu falei que H no início sempre significa que é uma operação manual. Então vai ser H no início, HS, chave manual. Chave de nível alto, se é chave, S. Se é de nível, então no início tem que vir a variável, então L no início. Mas se ela é uma chave de nível alto, lembra que eu falei, toda vez que vier H ou L no final, significa que é alto ou baixo. Se ela é de nível alto, tem que vir um H no final. Se fosse L, seria uma chave de nível baixo, LSL. Transmissor indicador de vazão. Se é um transmissor, a última letra é T.
Se ele, além de transmitir, também indica, então isso tem que também estar explícito no tag. Então tem que ter a letra I modificando, mostrando que ele não só transmite, como também indica. E se a variável é a vazão, a gente tem que colocar o F aqui no início, porque a primeira letra é a variável do processo. Está sendo medida. Registrador de vácuo. Se é registrador, letra R. Se é vácuo, é uma pressão negativa, então, letra P. Placa de orifício é um elemento primário, certo? E por isso a norma diz que para elementos primários nós temos que usar a letra E. Então a função dele é elemento primário, então nós colocamos a última letra, a letra E. E como a placa de orifício ela mede vazão, isso significa que, apesar de usar diferencial de pressão, ela mede vazão. Então a variável que a gente tenta medir usando a placa de orifício é a vazão, logo a primeira letra tem que ser F, ok? Questão de prova. Essas questões são as questões mais simples, eu acredito, que caem na Petrobras. Não tem nenhuma dificuldade de raciocínio. A única coisa ruim desse tipo de questão é que você já tem que ter visto, né? Para saber. Então, se você não sabe algumas letras, né, qual o significado delas, não tem nenhum tipo de conhecimento, nunca ouviu falar, fica complicado. Então, a dica é pegar essas letras, principalmente as mais comuns, e tá sempre lendo, sempre visualizando, coloca num papel, cola na parede do quarto para sempre estar olhando e não esquecer na hora da prova. As variáveis de nível, pressão, temperatura e vazão tem que saber, tá, gente? Chave manual, chave de nível baixo, chave de nível alto, alarme de nível alto, alarme de nível baixo, transmissores, controladores, indicadores, tem que saber, porque é isso que cai nas malhas mais simples, e é o que a César Gran Rio cobra. E a questão diz o seguinte: a simbologia ISA para instrumentos do tipo placa de orifício eu acabei de falar, placa de orifício é um elemento primário e ela mede vazão. Então a letra A já está dizendo, ó, FE, elemento primário medidor de vazão. Mas vamos analisar as outras letras. A letra B é um FIT, de trás para frente sempre, tá? T, transmissor, I, indicador, e F, que é a primeira letra, é a variável vazão. Então, esse instrumento é um transmissor indicador de vazão, não é uma placa de orifício. Letra C, PI, de trás para frente, indicador de pressão. Também não é uma placa de orifício, seria, um exemplo, um manômetro. A letra D, PIT, né, de trás para frente, transmissor, indicador de pressão. Então, seria um instrumento que estaria transmitindo, indicando a pressão do processo. E a última, que é a letra E, LE, é um elemento primário que mede, L é o quê? Nível, que mede level. Então, é um elemento primário que mede o nível. Logo, a resposta certa é a letra A. Tem outra questão também que é importante a gente fazer, muito parecida. De acordo com a simbologia ISA 5.1, um pressostato de um compressor é representado por... Vamos abrir uma aspas aqui. A instrumentação é cheia de apelidos. E alguns são comuns, outros não. A maioria das pessoas que trabalham na área industrial sabe que um pressostato é uma chave de pressão. A palavra até induz, né? Presso, pressão. E uma pessoa que observasse essa questão não teria como responder se não soubesse que o pressostato é uma chave de pressão. Tá, gente? Então, vamos lá para a letra A. PI, como eu já falei acima, PI é um indicador de pressão, não é uma chave. Letra B, PT, de trás para frente, transmissor de pressão, também não é uma chave. Letra C, PIT, transmissor, indicador de pressão, também não é uma chave. Letra D, PSLH. Opa, S na norma significa chave, ok? No meio ou no final do tag. Quando tem H ou L no final, não sei se vocês lembram, significa que é alto ou que é baixo. E P, no início do tag, significa a variável pressão. Então, essa sigla PSLH, S chave, P pressão, L baixo e H alto. Então, é uma chave de pressão de alta e de baixa, ok? Pode ser a letra D? Pode. Vamos para a letra E. PVLH.
V é de válvula, então é uma válvula de pressão. L e H, de alta e de baixa. A única que tem S, gente, ele pergunta o que é um pressostato, né? Se a pessoa sabe que é uma chave, ela vê que a única que tem S é a letra D. Então, mesmo se ela ficar com alguma dúvida em relação à disposição das letras, ela vai saber que não tem como ser nem a A, nem a B, nem a C e nem a E, porque a única que tem S é a letra D. Mas se a pessoa não souber que que pressostato é uma chave e que a letra que simboliza a chave é o S, aí realmente fica complicado. Então tem que dar uma observada na norma, ler, para poder não passar esse tipo de aperto e não perder o ponto da questão, tá? Então fica a dica, pressostato é uma chave de pressão. Resposta, letra D. Aqui eu coloquei para vocês a simbologia geral dos instrumentos, né? Não tem muito o que explicar, realmente tem que olhar algumas vezes. Para algumas pessoas funciona copiar, faz com que a pessoa fixe mais, mas eu vou dar só uma explanada geral para facilitar o entendimento de vocês. Olhando da esquerda do seu monitor para a direita, nós temos esses instrumentos que são só os balões, né, esses círculos. Toda vez que a gente tiver o círculo puro, isso significa que é um instrumento discreto. Ou seja, ele está mostrando apenas o valor daquela variável, que é esse aqui. Quando a gente tiver o símbolo assim, né, a figura de um losango, isso significa que é um computador, é um programa. Um exemplo, quando você tem lá no sistema supervisório um equipamento que controla alguma variável, mas ele não existe no real, né? Não existe o equipamento físico, ele é apenas um programa dentro do computador, a gente usa essa simbologia aqui, que é o hexágono, certo? Todas as vezes que vocês tiverem um losango dentro de um quadrado, isso significa que é um sistema de intertravamento, é um sistema de segurança, ok? E quando vocês tiverem o círculo, o balão, dentro do quadrado, a gente está tratando de um PLC, um controlador lógico programável. CLP também, pode ser. Então, a figura mostra o que é, de que se trata o instrumento, né? O que é aquele instrumento. E o preenchimento dentro dos instrumentos diz aonde ele está, ok? Então, se a gente tem uma linha... Se a gente tem o instrumento vazado, ou seja, sem nada dentro dele, significa que esse instrumento está no campo, está na área operacional, está no processo, certo? Está lá junto do equipamento. Se a gente tem uma figura com esse traço contínuo dentro da figura que representa o instrumento, isso significa que esse instrumento está localizado no painel central, ou seja, lá no painel de controle, onde fica a operação. Se tiver uma linha dentro do instrumento vazada, né, uma linha rachurada, como se chama, isso significa que esse instrumento está dentro da sala de operação, mas ela não está acessível ao operador. Significa que esse instrumento está num painel secundário, ou que o valor dessa variável que ele está recebendo não tem uma indicação lá para o operador poder visualizar. Quando tiver duas linhas contínuas, significa que ele está localizado na frente de um painel, como esse daqui, na frente do painel, só que esse painel não está na sala de controle, certo? Esse painel está na área. Isso é muito comum em caldeiras. Isso é muito comum em caldeiras, certo? Às vezes a gente tem o controle na sala de operação. E para controlar uma caldeira ou um forno, a gente tem um painel específico, somente para aquele equipamento. E aí esse equipamento que está lá, visível no painel que está na área, ele tem dois traços no meio. Voltando para a figura, a gente tem também a opção de ter dois traços vazados. Isso significa o quê? Se um traço vazado era um instrumento que está na sala de operação, mas não está acessível ao operador, dois traços vazados significa um instrumento que está nesse painel que é no campo,
mas também não está acessível ao operador, ou seja, não tem indicação para que a gente possa visualizar o valor da variável. Dessa maneira fica muito fácil. Se a gente pegar, por exemplo, aleatoriamente aqui um equipamento, por exemplo, esse aqui que eu indiquei, certo? Se é um quadrado dentro de um retângulo, isso significa que é um equipamento de intertravamento, ou seja, ele vai ser acionado somente em situações de segurança. E se tem uma linha dentro dele, significa que ele está na sala de operação, visível para o operador. Então, nós temos aqui um equipamento de intertravamento que está visível para o operador dentro da sala de operação. Se nós temos um equipamento como esse aqui, é um computador, certo? Que está localizado num painel na área operacional. Se nós temos um instrumento como esse aqui que eu estou mostrando agora, nós temos o quê? Um PLC que está no painel de controle dentro da sala de operação. Mas se a gente tem esse aqui de baixo, nós temos o quê? Um PLC que está num painel de controle, mas não é dentro da sala de operação, é na área operacional. Certo? Dessa maneira, a gente consegue visualizar num fluxograma de processo aonde estão os instrumentos e que tipo de instrumento, que tipo de equipamento é aquele. Aqui agora, gente, eu estou mostrando para vocês, também retirado da norma, alguns sinais das linhas que são desenhadas no processo. Os mais importantes da gente visualizar são esses dois aqui, que é o sinal pneumático primeiro, já caiu em prova da CESP, da SES Gran Rio, e o sinal elétrico. Então, todas as vezes que um instrumento se comunicar com sinal pneumático, ou seja, sinal de 3 a 15 PSI, vai ter a forma da linha vai ser essa dessa primeira figura circulada acima, né? Uma linha com dois traços cortando, sempre de 2 em 2. E se for um sinal elétrico, vai ser essa linha vazada, ok? Tem outros que somente visualizando em casa, né? Sinal hidráulico é um L, o sinal de comunicação com o computador, ou seja, como tem um software, tem uma bola vazada entre as linhas. Mas é uma coisa que realmente tem que dar uma olhada em casa. A dica que a gente dá aqui para vocês, que é importante, que é o que cai na prova, é que os dois que vocês têm que saber, não pode ter dúvida, voltando para a figura, é esse sinal pneumático e o sinal elétrico, que são os que foram mais cobrados em prova, principalmente o pneumático. E aqui tem uma questão adaptada da CESP. Ela pergunta qual opção apresentada a seguir é utilizada como símbolo de linha de instrumentação com o sinal pneumático. A letra A, para quem não sabe, esse é o sinal da linha hidráulica. A letra B é um sinal não definido, que a pessoa poderia definir no fluxograma. A letra C, quando tem dois traços cortando, é exatamente o que a questão está perguntando. É o sinal pneumático, seria a C a correta. Vamos falar só da D e da E, para deixar tudo claro. A letra D simboliza vaso capilar, certo? Quando tem esse X. E a letra E, que eu falei agora há pouco, quando tem a linha com um círculo vazado, significa um software, que ele está passando informações de software, que seria justamente a comunicação, com o computador. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem uma malha, né? Só para a gente treinar um pouco o que foi dito antes. Então, a gente pode visualizar embaixo uma válvula, certo? A válvula está sendo... ela está se comunicando, né, com o instrumento acima, que é esse PY, através de uma linha que demonstra um sinal pneumático, que é justamente esse sinal com dois traços, né? Os demais instrumentos, eles estão se comunicando com essa linha rachurada, essa linha vazada. Ou seja, estão se comunicando através de um sinal elétrico, pela norma. Todos os instrumentos são balões com um traço no meio. Se é um balão com traço no meio, significa que é um instrumento balão, significa que ele é discreto, e um traço no meio significa que ele está na sala de controle, acessível para o operador, né? Ou seja, o operador pode visualizar esses valores. E a gente pode visualizar também, nessa malha, alguns tags, né? Então, aqui à esquerda, nós temos o PT, que seria um transmissor de pressão. O sinal sai do PT e entra no PIC,
que de trás para frente é o controlador indicador de pressão, e o sinal sai desse controlador e vai para esse PY, que na verdade a gente não falou dele porque é um equipamento que não cai muito em prova, mas eu vou explicar aqui só para entendimento. O PY ele é um conversor de sinal, tem ali do lado I/P, significa que é de corrente para pressão. Vocês podem perceber que está entrando a linha vazada nele, ou seja, corrente, e o que sai dele para ir para a válvula é a linha de pressão, ele está convertendo de corrente para pressão. Além disso, o controlador, que nós vimos acima, ele também tem ligação com a PSH, que está na parte superior da tela, ou seja, chave de pressão alta, e essa chave está interligada a um alarme de pressão alta, que é o PAH. Além disso, abaixo do controlador ele está ligado a uma chave de pressão baixa, a PSL, que por sua vez está interligada ao alarme de pressão baixa, que é o PAL. Então isso mostra que com poucas informações, né? Ou seja, a gente não visualizou a norma toda, não coloquei todas as letras, nem todos os sinais de linhas, mas só com os básicos, os mais usuais, a gente consegue identificar muita coisa numa malha. Lembrando que essa malha está controlando o quê? Pressão, né? Todos os instrumentos têm a primeira letra P, e a letra P, ela representa a variável pressão. Aqui é uma questão que caiu na SESGRAN Rio, mostra esse sinal e pergunta: o sinal apresentado acima é usado no fluxograma de engenharia para representação da interligação dos instrumentos. De acordo com a norma ANSI ISA 5.1, ele representa um sinal. Letra A, pneumático? Sim, a gente já viu que o sinal pneumático é justamente essa linha cortada de 2 em 2 traços. Letra B, hidráulico? Não, a gente viu que o sinal hidráulico é uma linha cortada com a letra L. Letra C, elétrico? Não, porque o sinal elétrico é aquela linha vazada que a gente acabou de observar. Letra D, sinal eletromagnético ou sônico não guiado? Não sei se dava para visualizar no slide anterior, mas o sônico não guiado é um S, sem linha, né? Se vocês forem observar na norma, está disponível na internet para qualquer pessoa, vocês vão observar que são vários S's, um do lado do outro, S deitado, né? Vamos dizer assim. E letra E, sinal não definido. Não definido é uma linha cortada sempre de 1 em 1 traço. Parece até com pneumático, mas o pneumático é de 2 em 2. Resposta certa, letra A. Outra questão aqui bem interessante é essa daqui, que a gente pode visualizar numa prova que caiu na Petrobras, certo? Nos processos industriais, para melhorar a eficiência e o controle, faz-se uso de instrumentação industrial. Na figura, há uma malha de controle de um tanque industrial. Então, antes de analisar as proposições, é interessante a gente olhar para a figura e entender ela. Nós temos um vaso, né, onde esse vaso se comunica com um controlador indicador de temperatura através de um sinal capilar, porque a linha com um X é uma linha capilar. E esse controlador indicador de temperatura, por sua vez, se comunica com a válvula através de um sinal pneumático. E o tag dessa válvula é TCV, que significa válvula controladora de temperatura. Aí a gente tem a proposição letra A. Analisando a figura, nós podemos verificar aqui. É uma malha de controle fechada. Nós vimos na aula anterior que a malha de controle fechada é aquela malha que sente a variável, compara com o valor desejado e, caso seja identificado algum erro, vai gerar uma ação corretiva que vai ser tomada pelo elemento final de controle. Então, se tem controlador e se tem elemento final de controle, a gente está falando de malha fechada. Então, a letra A parece que está correta, mas vamos analisar as outras. Letra B. A TCV é uma válvula de controle auto-atuada, com sinal de entrada elétrico. Em primeiro lugar, a válvula auto-atuada tem uma representação gráfica específica na norma ISA 5.1, mas essa representação é muito pouco usada em provas. Mesmo se a gente não souber qual é a representação dessa válvula, a gente pode observar que a questão fala que
o sinal de entrada dela é elétrico, mas na figura o sinal de entrada da válvula é pneumático. Então, independente de você saber se essa válvula é auto-atuada ou não, você sabe que esse sinal que está entrando é pneumático, logo a questão está errada. Caso você tenha dúvida, eu acho importante vocês esclarecerem esse tipo de coisa. É interessante dar uma olhada na norma e ver como é o desenho dessa válvula autoatuada, porque se ele já perguntou em alguma questão, talvez seja cobrado de outra maneira. Letra C. A TCV envia os dados de processo para o controlador através, que é o TIC, né? Através de sinal pneumático. Ela não envia nada, a válvula só recebe, né, gente? Então tá errado. A letra D. O TIC controla a TCV, certo? Ele controla mesmo, utilizando o sinal elétrico. Não, é pneumático, a gente já falou sobre isso antes, então está errada. E a letra E, o TIC, que é o controlador indicador de temperatura, é um controlador indicador de temperatura, está falando na questão, com entrada de sinal pneumático. Não, a entrada do sinal é capilar, certo? Essa linha significa uma linha capilar, então está errada. Logo, a única letra que pode ser a certa, e é a que está certa realmente, é a letra A, que fala que é uma malha fechada, apesar de ser uma proposição simples, é a única correta. E aqui no final a gente colocou essa malha, só para a gente identificar as coisas mais importantes que a gente citou até agora, certo? Nós temos um tanque T1. Nesse tanque a gente pode visualizar um LT, que é um transmissor de nível, que está mandando o sinal para lá na direita no final, um LIC, controlador indicador de nível, certo? Que é esse aqui. Ele está recebendo o sinal do transmissor. Esse controlador está mandando um sinal para um outro controlador, que é um controlador de vazão, que vai mandar o sinal para a válvula. A gente pode observar o que, por exemplo, aqui? O sinal de comunicação é sempre elétrico, inclusive com a própria válvula. A gente está controlando vazão, FIC, FT, é uma malha de vazão, e controlando o nível, porque aqui tem L. Além disso, a gente tem aqui HS, uma chave manual, né, ou seja, que o operador vai efetuar a operação manualmente na área. Temos aqui uma chave de nível baixo, LSH, outras chaves manuais, temos uma bomba aqui P1, ou seja, a gente consegue visualizar e entender muitas coisas sabendo poucas figuras representadas na norma ISA, certo? Tenho certeza que a partir de agora, quando vocês pegarem uma questão que precisar entender o tag dos instrumentos e o que significa aquele instrumento, vai ser muito mais fácil, ok? Ficamos por aqui hoje com essa parte do conteúdo de instrumentação.